Vamos continuar o nosso estudo em Zacarias. Zacarias capítulo 6, a partir do verso 9. E a palavra do Senhor veio a mim novamente. Recebe prata e ouro dos cativos Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vai à casa de Josias, filho de Sofonias. Pega a prata e o ouro, faze coroas e coloca-as sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Receberá a honra real, se assentará no seu trono e governará. E Josué, sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. Essas coroas servirão a Eldai e a Tobias e a Gedaías e a En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. De longe muitos virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isto acontecerá se obedecerdes cuidadosamente à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, queremos meditar na Tua palavra e precisamos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos dê a conhecer a Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, traz a palavra revelada, a palavra viva aos nossos corações. Que pela Tua palavra e o poder do Teu Espírito, nossas vidas sejam transformadas, aperfeiçoadas, e nós possamos ser de fato um louvor ao Teu santo nome. Oramos em nome do Senhor Jesus, te dando graças por todas as coisas. Amém. Amém, queridos. Nós chegamos aqui neste texto a uma transição no estudo de Zacarias. Lá no capítulo 1, nós vimos que Zacarias fala: veio a mim a palavra do Senhor. E depois ele passa a uma série de visões, e ele sempre fala: levantei os olhos e vi. E agora ele diz novamente: veio a palavra do Senhor a mim. Então, por um período, Deus deu visões para Zacarias. E depois dessas visões, o Senhor começa a falar com ele a respeito de todo o significado daquelas visões. Embora todas as visões eram, como nós vimos, tinham um significado bem claro, mas agora o Senhor vai falar o porquê de todas aquelas coisas. Então, de uma forma agora mais convencional, da forma como Deus fala, ele usa palavras, a revelação, para falar com o seu povo. Ok? Então, nós vamos ver a conclusão de todas as visões. E este acontecimento, esta palavra do Senhor, acontece com a chegada de uma nova caravana, A gente não sabe realmente quantas pessoas vieram, mas a Bíblia traz aqui o nome de quem vinha liderando essa caravana que vem da Babilônia para Jerusalém para ajudar na reconstrução do templo. Então, essas pessoas vêm trazendo doações para que o templo pudesse ser finalizado. Nós já vimos, estudamos, que Deus prometeu que o templo seria finalizado, a construção chegaria ao fim, que Zorobabel colocaria a última pedra sobre a construção, finalizando assim o templo do Senhor. Então, esta delegação chega com esses suprimentos, com ouro e com prata, e então Deus fala para Zacarias: vai até eles e pega uma parte deste ouro, desta prata que eles trouxeram para a reconstrução do templo, pega uma parte, e com essa parte você vai fazer
coroas. A palavra coroas aqui está no plural, mas segundo os estudiosos, na verdade era uma única coroa. A construção verbal ali no hebraico mostra que é uma coroa, embora está no plural, o que nos leva a pensar que é uma coroa formada com várias partes, provavelmente uma de ouro, uma de prata, e elas se entrelaçavam entre elas. A gente tem uma visão sobre isso também no livro de Apocalipse. Vamos ver, Apocalipse 19, verso 12. Diz assim, falando a respeito de Jesus: os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Então, como que numa cabeça pode ter muitas coroas? Então, a visão mostra justamente isto. É uma coroa feita de diversas partes, mas elas vão se entrelaçando, formando uma única peça. Tá? Por que a gente precisa entender isto? Porque foi uma única coroa colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote, ok? E a gente precisa entender então isto para entender o porquê de todas estas coisas. Veja só, eles chegam com este ouro e com esta prata, e Deus recebe. É muito importante a gente entender isso também. Deus recebe aquilo que essas pessoas estão trazendo, e com parte do que eles trazem, Deus levanta um memorial. E esse memorial, na verdade, significa o símbolo da soberania de Deus. Veja que a gente tem falado muito sobre esta questão da soberania de Deus e da execução do plano eterno de Deus. O plano de Deus vai se cumprir completamente, totalmente. Então tudo isto mostra esta soberania de Deus. Por que é tão importante frisar essa soberania de Deus? Nós estamos vivendo uma época em que a própria palavra de Deus chama de apostasia. Paulo falou que no fim dos tempos haveria uma grande apostasia, que muitas pessoas estariam abandonando a fé. E infelizmente a gente vê isso se cumprindo nos nossos dias. Embora nós nunca vimos na história da igreja evangélica um número tão grande de pessoas se dizendo evangélicas, cristãs, mas a grande verdade é que esta numerosa igreja não tem fé. As pessoas estão vivendo hoje sem a fé. Simplesmente frequentam uma igreja, leem a Bíblia, mas não creem mais. Elas não creem na Bíblia. Elas não creem mais nas promessas de Deus. Elas vivem completamente alheia às coisas que Deus fala. Elas vivem completamente alheias aos princípios que Deus estabeleceu para a sua igreja. Nós não estamos mais dependendo de Deus. Nós estamos dependendo de nós mesmos. Nós estamos dependendo dos nossos próprios esforços. Nós estamos dependendo dos recursos que chegam às nossas mãos. E Deus pega todos esses recursos que chegaram e falou: isso aqui é somente um memorial. Porque a obra de Deus não depende de recursos humanos. A obra de Deus depende dele mesmo. E nós, como povo de Deus, nós devemos viver em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, mas a Bíblia também diz que aquilo que não é feito em fé é pecado. Deus não aceita nada que não seja resultado da fé na obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Então Deus está mostrando a sua soberania, e Ele pega esta coroa
que é feita por Zacarias e colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote para dizer: isto aqui é um memorial da soberania de Deus e do sucesso da obra de Deus. Amém, queridos? Dá para entender isto? Agora, é interessante porque esta coroa é uma coroa real, mas ela não é colocada sobre a cabeça de um príncipe, ela não é colocada sobre a cabeça de um rei, mas ela é colocada sobre a cabeça de um sacerdote, do sumo sacerdote. E tudo isso para mostrar que o que Deus está fazendo aqui não é um ato político, mas é sim um simbolismo daquilo que Ele pretende fazer. Na verdade, é um ato que a gente poderia chamar de um ato profético. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala em ato profético nos dias de hoje, porque a gente vê tantas coisas feitas aí como atos proféticos, mas não existe mais esses atos proféticos. A palavra de Deus diz que o último profeta foi João Batista, e não existe mais essas coisas que a gente vê no Antigo Testamento. A gente vê hoje muita gente falando em ato profético, mas na verdade essas coisas não existem. Foi um ato profético aqui, e na verdade para mostrar mais uma declaração profética. E tudo isso tinha a ver não com o sumo sacerdote Josué, não tinha a ver com aquelas pessoas daquela época, mas tudo tinha a ver com Jesus. E nós vamos ver isto. E eu quero mostrar então 5 razões para mostrar que esse simbolismo profético aconteceu. Primeiro, Josué não estava sendo coroado como rei, porque toda a linhagem dos reis de Israel tinha que vir de Davi, e Josué não era descendente de Davi, então ele jamais estaria sendo colocado como rei em Israel. A segunda coisa que a gente pode notar aqui é o verso 12, quando fala que a respeito daquele cujo nome é renovo. E a gente já estudou que o renovo é o Senhor Jesus e não o profeta Josué. A terceira coisa que nós podemos notar é que a coroa não é entregue para Josué para que ele use. Ela é colocada sobre a cabeça de Josué num simbolismo profético, e depois ela é levada para o templo para ser um memorial. Então, Josué não estava realmente sendo coroado, mas estava ali representando um ato profético. A quarta coisa que nós podemos notar, é que nós já estudamos no capítulo 3, que Josué e seus companheiros são considerados homens de presságio das coisas futuras. Então, mais uma vez, mostrando claramente que eles representavam algo que Deus ainda estava para fazer. Agora, por que Josué? Josué era o sumo sacerdote. E esse ofício de sumo sacerdote, ele tinha todo um simbolismo visual. Se você olhar lá no Velho Testamento, quando Deus mandou fazer as vestes sacerdotais, vocês vão ver todo um simbolismo que está por trás das vestes. O sumo sacerdote, ele era o mediador entre Deus e os homens. Ele representava os homens diante de Deus e representava Deus diante dos homens. E todas as suas vestimentas tinha todo um brilho que ao mesmo tempo mostrava que o povo diante de Deus devia ter uma beleza de santidade, de retidão diante de Deus, ao mesmo tempo que mostrava toda a santidade de Deus para o povo. Então, Josué, o sumo sacerdote, ele representava o Deus homem. Veja que tudo tem a ver com Jesus, porque ele representava Deus para os homens e os homens para Deus. Então, ele representava o Deus homem. Então, ele era uma figura do verdadeiro mediador que haveria de vir.
Então, em toda essa cerimônia de coroação de Josué, serve para corresponder à coroação que seria feita em Jesus, quando Jesus seria coroado. Então, nós vemos toda aqui uma representação profética. E a gente vai tentar entender tudo isso agora, tá? Então vamos lá, um sacerdote sendo entronizado, a coroa sendo colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. E qual é a finalidade de tudo isto? No verso 13 diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, se assentará no seu trono e governará. Veja, aqui fala sobre a construção do templo, fala que ele vai receber uma honra real, que ele vai se assentar no trono e vai governar. A gente sabe que com Josué isso realmente não aconteceu. Josué não recebeu uma honra real, ele não se assentou no trono e ele não governou sobre Israel. Ok? Tudo bem, queridos? Agora, era impossível na Constituição de Israel que um sumo sacerdote fosse coroado rei. Então mostra que não tinha a ver com aquele tempo, mas com um tempo futuro, uma nova constituição, uma nova era sobre o povo de Deus. Quando a gente olha para a antiga aliança, nós vemos que há uma separação muito rigorosa entre o rei e o sacerdote. E nenhum rei poderia exercer uma função sacerdotal. A gente tem o exemplo disso lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, quando o rei Uzias, no esplendor do seu reinado, ele foi um rei muito bom sobre Israel, e então de repente ele se orgulhou, e ele se achou o bom, né? E ele achou que por causa disto, que ele era agradável aos olhos de Deus, por causa de todas as suas ações como rei, que ele poderia então oferecer algo no altar. E no instante que ele fez isso, ele foi tomado de lepra, porque ele usurpou uma posição que ele não podia, que era a função de sacerdote. Então Deus deixou muito claro: você é rei, você é o soberano sobre Israel, mas isso não te dá o direito de entrar no meu templo e fazer o que você quer. Então Deus faz essa separação muito rigorosa. Mas agora, aqui, com o sumo sacerdote Josué, a gente vai ver simbolicamente esses dois ofícios, rei e sacerdote, sendo unidos num novo tipo de sacerdócio, um sacerdócio real, assentado em majestade e poder. Mas isto Deus está mostrando que ele vai mudar todas as coisas. Veja que esse é um livro profético. Zacarias é um profeta e ele está profetizando a respeito de coisas futuras. Ok? Coisas futuras não para nós, mas para eles. Para a gente entender o porquê de tudo isto, nós precisamos também entender a importância que um rei tinha naquela época. E aí a gente olha lá para o livro dos reis, para ver a importância de um rei sobre Israel. E aí a gente vai pegar o rei Asa como um exemplo, que ele foi um grande rei sobre Israel, e ele trouxe muitas bênçãos de Deus para o povo, porque ele era um rei justo, e ele fazia, a Bíblia diz, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E por causa disso ele trazia as bênçãos de Deus sobre a nação. Mas a Bíblia mostra que no final de sua vida, o rei Asa se orgulhou dos seus feitos. E então mostrou toda a fragilidade de um ser humano. O homem nunca é perfeito. Quando Asa morreu, assumiu o reinado seu filho Josafá. E Josafá foi mais correto que Asa.
e trouxe grandes bênçãos sobre a nação de Israel. Mas Josafá, que a gente vê, principalmente o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, quando aqueles exércitos vinham e Josafá fala: os nossos olhos estão postos em ti, e então Deus traz aquele grande livramento para Israel. Mas Josafá cometeu um grande erro. Ele se casou com a filha de Acabe, que era um péssimo rei. E o filho de Josafá, Jeorão, ele foi criado pela filha de Acabe. E quando ele assumiu o trono em Israel, ele foi um péssimo rei. Foi o pior rei que Judá teve. E aí a gente vê, quando as misturas acontecem entre o povo de Deus e o não povo de Deus, a desgraça está apontada. Isso a gente vê aqui que aconteceu com Israel. Então, queridos, a gente vê a importância de um rei que seja justo. E por isso Deus vai, através desse ato profético de Zacarias, falar a respeito do Messias, que era primeiramente sacerdote, mas ele foi também entronizado como rei. E a gente vai ver tudo isso aqui e tentar entender que o plano de Deus, quando ele faz esse ato profético de coroar o sumo sacerdote, Deus estava mostrando que não haveria aquele sonho de dinastia, de um filho sucedendo o seu pai no reino, e então acumulando guerras e vitórias e riquezas, porque este é o objetivo dos soberanos. Mas Deus mostra que o rei que estava para vir e ser coroado, o sumo sacerdote que seria coroado como rei, os seus objetivos eram espirituais e não materiais. E o principal propósito de um sacerdote, a gente viu a respeito do rei, mas o principal propósito de um sacerdote era conduzir o povo para Deus. E então o sacerdote ministrava ali para conduzir o povo aos propósitos de Deus. E agora Deus está então falando de um sacerdote que vai ministrar com autoridade real. Mas os objetivos desse sacerdote rei, na verdade, era conduzir o povo de Deus para o propósito espiritual de Deus, para o grande propósito que Deus estabeleceu lá na eternidade. E então, o domínio desse sacerdote rei não estaria na espada, mas estaria na forma como ele se daria em sacrifício em favor do seu povo. Porque o sacerdote representava Deus e ele ministrava as coisas de Deus. Mas o rei, ele ia à frente do seu exército para conquistar, nunca para se oferecer em favor do povo. Então Deus está agora profetizando um sacerdote que se torna rei, mas um rei que se dá em favor do seu povo. Não um rei que conquista sobre o povo, mas um rei que se dá em favor do seu povo. Está ficando claro isso, queridos? Então Jesus, quando ele vem, e a gente já estudou isso lá em João, ele fala a respeito do bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então vai ficando cada vez mais claro que tudo que está acontecendo aqui no livro de Zacarias está profetizando a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai começar a entender muitas coisas do Velho Testamento, e o Novo Testamento vai ficando cada vez mais claro para nós. Porque lá em Gênesis capítulo 14, nós encontramos assim, quase que do nada, Melquisedeque. E Melquisedeque era quem? Um rei e sacerdote. Mas Melquisedeque não era alguém real.
E o escritor aos Hebreus vai falar sobre Melquisedeque, dizendo que é alguém que não tinha uma origem, não tinha nem pai nem mãe. Não é isso que Hebreus fala a respeito de Melquisedeque? Mas Melquisedeque, o seu nome significa rei de justiça. E a Bíblia diz que ele governava sobre Jerusalém como rei de paz. Mas ele é ao mesmo tempo um sacerdote. Aí quando a gente chega lá em Hebreus capítulo 7, nós vamos ver justamente a união desses dois ofícios, do rei e do sacerdote, como isto se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Então, como sacerdote, Jesus chega diante de Deus para oferecer um sacrifício a Deus em favor do povo. Como sacerdote, ele vai oferecer o sacrifício. Só que ele mesmo é o sacrifício. E depois de oferecer esse sacrifício diante de Deus pelos nossos pecados, ele ressuscita dentre os mortos e ele sobe aos céus para se assentar ao lado direito da majestade de Deus. Então ele, como sacerdote, ele oferece a sua vida lá no Calvário, ele ressuscita, sobe aos céus e se assenta no trono de majestade. Fica claro isso, queridos? Então Deus entroniza Jesus como rei. Então nós temos lá no céu um sacerdote que agora está assentado sobre o trono e reina nas alturas, e reina para todos sempre. E ele se tornou o rei dos reis. Então, é um sacerdote, rei. Amém, queridos? E ele está para sempre no trono, por toda a eternidade. Então, a gente vai ver agora isto lá em Hebreus capítulo 8. A gente vai ler um texto que poderia ser a explicação do texto que nós lemos de Zacarias capítulo 6. Versos 1 e 2 diz assim: o ponto principal que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Então nós temos aqui nesses dois versos de Hebreus 8, a explicação do texto do capítulo 6 de Zacarias que nós estamos estudando. Então é isso que essa coroação do sumo sacerdote Josué anuncia no meio das ruínas de Jerusalém, que um soberano governaria sobre o povo de Deus, mas como sacerdote, o seu ministério seria num trono, né? E seria uma obra espiritual para conduzir o povo de Deus às bênçãos de Deus. Então, quando a gente nota aqui, nós vamos ver que a ordem que é colocada, um sacerdote que é entronizado, nós vamos ver que esta ordem não é aleatória, não é um sacerdote ou um rei que passa a ser um sacerdote, mas é um sacerdote que se torna rei, né? A gente vê isso claramente nas palavras de Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, um texto bem conhecido nosso, dos versos 5 ao 11, quando ele diz assim, lá no verso 6, a respeito de Jesus: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo ao que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, Jesus vem à terra como homem, se esvaziando da sua posição de Deus, da sua condição de Deus,
E como homem, ele se torna um sacerdote que oferece a si mesmo como um sacrifício. E aí a Bíblia diz: por isso Deus o exaltou soberanamente. Então, um sacerdote que cumpriu o seu ofício, agora é exaltado como rei pelo próprio Deus. Amém, queridos? E é assim que Jesus é adorado nos céus. Lá em Apocalipse capítulo 5, os versos 6 ao 14, João tem esta visão a respeito de Jesus. E ele diz assim: nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem dizerem: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciões também se prostraram e adoraram. Então, o que a gente contempla, ou vai contemplar nos céus, a gente contempla através da visão de João. É o Cordeiro, o sacrifício assentado no trono, reinando com soberania. Amém, queridos? Então, o Cordeiro aqui simboliza o ofício sacerdotal. Na verdade, ele era o próprio sacrifício que todos os sacerdotes ofereciam o sangue diante do Senhor. Jesus apresenta o seu próprio sangue. Como Salvador, Jesus morreu por nós, e então Cristo é aclamado como o nosso Rei entronizado. Amém? Assim, como nós vimos lá na visão das oliveiras, no capítulo 4 de Zacarias, é a partir desta união perfeita da obra de sacerdote e rei, de Jesus como ministro e soberano, como servo e senhor, Jesus então envia o seu Espírito sobre o seu povo, redundando num reino de paz. Então, tudo vai se concretizando na pessoa de Jesus. Eu peguei aqui as palavras de um pastor, TV, não é TV junto, é TV Moore, né? E ele colocou isso de uma forma muito interessante. Ele diz assim: isso é realizado por Cristo no exercício desses 2 ofícios, por um dos quais ele obtém a redenção, e pelo outro ele a aplica. Por um, ele expia o pecado, e pelo outro ele o extirpa. Desse modo, se reconcilia o homem com Deus, promove a paz sobre a terra e bondade aos homens. Então temos nessas palavras, uma descrição completa da obra expiatória do Messias e a aplicação dessa obra no desenvolvimento da igreja. O que ele está dizendo aqui, como sacerdote, Jesus, ele faz a expiação pelo pecado, mas como rei, ele ordena que o pecado seja retirado
Não é interessante isto? Como sacerdote, ele faz. Como rei, ele decreta que aquilo que ele fez está feito. E é válido para todo o seu povo. Amém, queridos? Mas a gente vai perceber também o propósito desta coroação do sacerdote como um rei. E é a construção do verdadeiro templo de Deus. Lá no verso 12 de Zacarias 6, diz assim: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, se assentará no seu trono e governará. Veja, é a segunda vez que Zacarias está falando a respeito do renovo. Ele já tinha falado lá no capítulo 3. E no capítulo 3, quando nós estudamos a respeito do renovo, nós vimos que fala a respeito das origens humildes do Messias, da fragilidade como ele chegou a este mundo, né? A gente pode lembrar o que Isaías fala a respeito de Jesus, lá em Isaías capítulo 53, versos 2 e 3, diz assim: foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Então, o que Deus está mostrando agora através de Zacarias? Que este renovo, que surge de uma forma tão humilde sobre a terra, né? Nascido ali, colocado sobre uma manjedoura, não havia lugar para ele. Mas este renovo, que brota de uma terra seca, sem aparência, desprezado por todo mundo, Deus diz que ele vai sair de si mesmo. É interessante essa expressão, que mostra que ele sai de si mesmo e se levanta. Ele não depende de ninguém. Não importa que ele seja desprezado, não importa que ninguém o ache agradável, ele de si mesmo, ele vai se levantar e ele vai edificar o templo do Senhor. Então a gente nota o ministério de Jesus, ele não aparece expondo sua glória e poder. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Mas todo o ministério de Jesus é marcado por glória e poder. E é interessante quando a gente vê isso a respeito de Jesus, que ele brota, esse renovo brota, como aquela pequena erva nascendo de uma raiz de terra seca, sem aparência e sem formosura, mas ele edifica o templo de Deus. E aí a gente olha para a igreja, que também surgiu neste mundo sem nenhuma aparência. Um pequeno grupo de judeus escondidos no cenáculo, com medo dos judeus, mas ali vem sobre eles o poder do Espírito Santo de Deus. E este pequeno grupo, sem aparência, sem poder, sem nenhuma autoridade, se levanta para ser o templo do Senhor sobre a terra. E é interessante, queridos, porque a mesma coisa acontece individualmente conosco, porque Cristo é plantado pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações, como um pequeno renovo no meio da selva dos nossos desejos pecaminosos. Esse renovo é plantado em nós, que somos criaturas totalmente depravadas, mas de repente esse renovo começa a se enraizar, começa a crescer,
e começa a preencher as nossas vidas e nos transformar de criaturas depravadas em santos de Deus. Mas o interessante é que diz que é Ele mesmo que faz tudo isto. Não somos nós. E é por isso, queridos, que aquela frase, eu não consigo, não faz sentido para nós. Eu não consigo deixar o pecado, eu não consigo deixar isso, eu não consigo. Porque a Bíblia diz, Ele mesmo vai edificar. É Ele quem vai limpar. É Ele que fez o sacrifício lá na cruz como sacerdote. E é Ele que, como rei, implanta o seu reino em nossos corações. E aí mais uma vez vem à tona as palavras de Jesus para Pedro, quando Ele diz para Pedro, se eu não te lavar, se eu não exercer a minha soberania na sua vida, você não tem parte comigo. Então nós estamos vendo a forma como o Messias age, mas nós vemos também em que consiste a obra de Deus. E a obra de Deus é essa, Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E isso é uma declaração muito impressionante nas Escrituras, Ele mesmo. Não somos nós que nos tornamos igreja, é Ele quem nos faz igreja. É Ele. A gente vê nas visões de Zacarias que o propósito de Deus era edificar aquele templo que estava em ruínas em Jerusalém. Apesar de todas as dificuldades que eles tinham ali, de todos os problemas que eles enfrentavam, Deus estava mostrando que o templo seria edificado. Nós vimos lá no capítulo 4 que Zorobabel iria, como um líder civil, iria supervisionar a conclusão de todo o projeto de Deus. E em contraste com tudo isso, com aquele templo que ia sendo levantado lentamente ali em Jerusalém, Deus mostra que o renovo vai edificar um outro templo, completamente diferente daquele, que seria o verdadeiro templo do Senhor. E então, Zacarias está profetizando a respeito de tempos vindouros, que para nós também já é um passado, porque Jesus realizou tudo isto. Então, Deus está falando de um novo templo, e aí a gente vai para outras profecias, quando fala que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. E realmente essa profecia não estava se referindo ao templo que estava sendo reconstruído em Jerusalém, porque o segundo templo não teve a mesma glória do primeiro, ela teve uma glória inferior à glória do primeiro templo. E depois o templo de Herodes também teve uma glória inferior ao primeiro templo. Mas quando a Bíblia diz que o segundo templo terá uma glória maior, estava falando deste verdadeiro templo, porque o templo construído por Salomão, depois o templo reconstruído aqui por Zorobabel, e depois o templo reconstruído por Herodes, era o mesmo templo, não era um segundo templo. O segundo templo faz menção ao verdadeiro templo construído por Jesus, e esse sim tem uma glória muito maior. Dá para entender isto? Agora, é interessante quando a gente pensa desse templo sendo reconstruído, unindo os ofícios de sacerdote e de rei, sendo edificado por um sacerdote rei, que vai reinar sobre ele. E a gente vai notar que esse templo, ele não é mais exclusivamente dos judeus, porque o templo de Jerusalém era exclusivo dos judeus. Havia assim lá uma área chamada Pátio dos Gentios, onde os gentios podiam chegar, mas não dentro do templo. Um gentio não podia entrar dentro do templo.
Mas agora Deus está falando desse segundo templo, que não é mais só dos judeus, mas é para toda a humanidade. Isso vai nos levar aqui de volta àqueles 3 homens que chegam da Babilônia com a prata e o ouro, e também nos remete para a casa onde eles ficaram hospedados. Porque a palavra de Deus diz, lá no verso 14, estas coroas servirão a Eldai, a Tobias, a Gedaías e a En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E de longe muitos virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Isto acontecerá se obedecerdes cuidadosamente à voz do Senhor, vosso Deus. Porque Deus coloca no templo um memorial para esses 3 homens que trouxeram este ouro e a prata, e coloca também um memorial em favor do filho de Sofonias, que hospedou estes homens. Aí a gente vai olhar para as palavras de Paulo, que diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Há um memorial diante de Deus, onde tudo aquilo que coopera para a edificação do templo de Deus, então é colocado este memorial diante de Deus, e tudo que é feito está diante de Deus. E a Bíblia diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Deus está mostrando aqui, queridos? Existem dificuldades? Existem. Existem problemas? Existe. Mas a igreja, ela não pode ser desprezada. A gente não pode simplesmente deixar a igreja de lado. E é por isso que o escritor aos Hebreus, que retrata tanto a respeito de Jesus, como o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, ele fala de não deixarmos de congregar. E ele enfatiza muito como nós devemos trabalhar na construção desse templo, colocar a nossa vida para que o templo seja construído. Quando ele diz ali de não deixarmos de congregar, e ele diz que nós devemos estar sempre nos exortando uns aos outros, que nós devemos ajudar uns aos outros, porque todos nós estamos sendo parte dessa construção. Pedro diz que nós somos pedras espirituais, através das quais esse templo do Senhor está sendo edificado. Então nós não podemos desprezar ninguém, e nem a nós mesmos, como dizendo que o nosso trabalho não é necessário na obra de Deus. Deus está mostrando que aquilo que estes homens fizeram, trazendo as suas ofertas, e que aquilo que o filho de Sofonias fez, hospedando esses homens, garantindo que tudo cooperasse para a construção do templo, não é esquecido diante de Deus. Deus está atento a tudo o que nós estamos fazendo. E isso é colocado como um memorial. Isso deve servir de ânimo para nós, nos aplicarmos na obra de Deus. Isso deve servir para nós de ânimo, para deixarmos a nossa timidez, deixarmos de lado o nosso comodismo, e nos aplicarmos para a construção deste templo, que Jesus está construindo. Mas Ele constrói, Ele mesmo edifica, mas isso Ele faz através de nossas vidas. Ele faz com as nossas vidas e através das nossas vidas. É tempo, queridos, de nós arregaçarmos as mangas e, usando as palavras de Tiago, batalharmos pela fé evangélica. Esta fé que está sendo esquecida, esta fé que está sendo abandonada. Nós somos chamados
a cooperarmos com o Senhor na construção deste grande templo espiritual. Então vamos deixar de lado, querido, as nossas decepções. Vamos deixar de lado as coisas que talvez hoje para nós sejam mais importantes do que a obra de Deus. Nada pode ser mais importante que a obra de Deus. O nosso chamado é primeiramente para servirmos ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Isto é, nós devemos fazer visando o crescimento da igreja. Se você está no seu ambiente de trabalho, a gente já falou tantas vezes isso, você não está lá simplesmente para ganhar dinheiro e sobreviver neste mundo. Você está lá para ser um representante de Deus naquele lugar. Você está lá para ser a expressão de Jesus naquele lugar. Você está lá para comunicar a fé evangélica naquele lugar. E esse deve ser o nosso objetivo maior. Onde nós estivermos, entendermos que nós estamos lá para servir a Deus. Nós estamos lá para ser uma expressão de Deus. E Deus está dizendo que tudo isto é colocado diante dele como um memorial. Está lá no templo como um memorial. E nós encontramos nas palavras de Jesus sobre a parábola dos talentos. Quando aquele homem que recebeu um talento chega diante do Senhor com o seu talento dobrado, e ele ouve da boca do Senhor: você foi fiel com aquilo que eu dei nas suas mãos. Então sobre o muito você vai ser colocado. Entra no gozo do teu Senhor. E chega o segundo que também havia recebido menos, mas tinha dobrado também. E o Senhor diz: você foi fiel no pouco, você trabalhou com o que eu te dei, você fez a sua parte. Então entra no gozo do teu Senhor. Mas chega aquele terceiro homem que escondeu o seu talento, não cooperou com a obra de Deus. E o Senhor diz para ele: você foi infiel. E então o que foi te dado vai ser tirado de você. Aparte-se de mim. É isso que a palavra de Deus está mostrando aqui no livro de Zacarias. Existe um memorial diante de Deus daquilo que é feito em favor da edificação da igreja de Jesus. Você não foi chamado simplesmente para desfrutar da salvação. Você foi chamado para ser salvo e ser um instrumento de salvação. Você não foi chamado simplesmente para conhecer a Jesus. Você foi chamado para conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido das pessoas. Jesus edifica a sua igreja através da sua própria igreja. E esse é o sentido desse memorial, a coroa colocada no templo, que os judeus estavam construindo. Essa coroa é um memorial do zelo das pessoas cooperando com a reconstrução do templo. Estabelece a promessa de Deus sobre aqueles que correspondem ao chamado de Deus. Essa passagem é muito significativa, porque ela especifica a obra final de Cristo como construtor do verdadeiro templo de Deus e de todos aqueles que cooperam com isto. E é interessante que muito se fala em poder na igreja, mas a maior realização que um rei podia aspirar na época dos reis em Israel era justamente essa: construir o templo. Davi, ele pediu para Deus: Senhor, deixa eu construir um templo para o Senhor.
E Deus disse: não, Davi, as suas mãos são mãos que estão sujas de sangue, porque você foi um guerreiro, então você não pode construir um templo para mim. Mas o seu filho vai construir um templo para mim. Mas quando a gente olha para essa promessa que Deus fez para Davi, que o seu filho iria construir o templo, a gente encontra ali palavras que não podem se referir a Salomão. Então, na verdade, Deus estava falando para Davi a respeito do seu descendente chamado Jesus, que ia construir o verdadeiro templo de Deus. Não uma ilustração, porque o templo que Salomão edificou não passou de uma ilustração do verdadeiro templo que Deus estava se propondo a edificar. Então a gente vê o desejo desses reis que amaram a Deus, de construir um templo para Deus. E a gente chega à conclusão que quem de fato ama a Deus, o verdadeiro amor por esse Deus, se expressa no nosso serviço, na construção deste templo, que é o propósito maior de Deus. Aquele que não põe as mãos no arado, para lutar pela fé evangélica, para ser uma expressão de Jesus sobre esta terra, se não tem aspiração na construção desse templo, não ama a Deus. A obra de Deus consiste em construir esse templo, onde Ele vai habitar em glória no meio do seu povo. Jesus deu início à construção desse templo quando Ele se tornou homem. Lá em João capítulo 1, verso 14, que nós já estudamos, diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em João 2,19, Jesus disse: destruí este santuário, eu o levantarei em 3 dias. Jesus mostra que Ele foi o início da construção do templo de Deus. Eu peguei aqui as palavras de Alexander Maclaren. Diz assim: Cristo mesmo, o verdadeiro templo de Deus. Tudo quanto Ele representa, Cristo é ou oferece. Nele habita a plenitude de Deus. A glória que outrora habitava entre os querubins, tabernaculou entre nós em sua carne, como lugar de sacrifício, como lugar em que os homens se encontram com Deus, como o trono da revelação da vontade divina. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu se manifesta na humanidade de nosso Senhor. Então, Jesus, e a palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular deste templo, e nós somos as pedras vivas que vão sendo usadas para a edificação desse templo. E a palavra de Deus deixa claro que a igreja é edificada sobre esta pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus, e toda a existência desse templo espiritual é fundamentada sobre a pedra angular. A gente já estudou esse verso outro dia, mas eu quero ler de novo. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 6, que diz: chegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Se a gente fundamenta a nossa vida em Jesus, não há
desapontamentos. Em Efésios capítulo 2, versos 19 ao 22, diz assim: assim não sois estrangeiros, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então veja, queridos, que a palavra de Deus mostra a igreja como o verdadeiro templo do Senhor. Nós somos o templo de Deus, que em Cristo e por meio de Cristo somos edificados. E essa é uma verdade para nós individualmente, porque Cristo veio habitar em cada um de nós. Mas ela é particularmente verdade quando nós estamos juntos, reunidos como igreja, onde Deus é conhecido no mundo e adorado em todo o mundo. Amém, queridos? Então, a edificação do templo de Deus em Jerusalém é histórica, mas a edificação do templo de Deus através de Cristo é eterna. E é interessante que Zacarias diz no final do verso 14: sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, e isto acontecerá se obedecerdes cuidadosamente à voz do Senhor vosso Deus. Parece que Deus está condicionando a edificação do templo à obediência do povo, não é? Não é isso que parece? Mas não é isso não, gente. O que Deus está dizendo, na verdade, não é que nós podemos frustrar os propósitos prometidos por Deus, mas Deus está dizendo que a nossa participação nesse templo, que o fato de sermos pedras espirituais usadas para a construção do templo, depende sim da nossa obediência a Deus. Quem não obedece aos princípios de Deus, quem não obedece aos mandamentos de Deus, não pode ser considerado uma pedra usada para a construção do templo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Amém, queridos? Dá para entender isso? É a soberania de Deus, mas também a nossa responsabilidade. Amém? E para a gente terminar aqui, eu quero voltar à frase: aqui está o homem cujo nome é renovo. A visão de Zacarias mostra que Deus tinha interesse que esse templo fosse reconstruído em Jerusalém, mas tudo isto era um ato simbólico daquilo que Deus estava realmente para fazer. E o que Deus estava querendo realmente mostrar, queridos, através de toda essa simbologia, é que mais importante do que o templo era o sacerdote e rei que iria edificar este templo. Que esse templo seria uma casa espiritual para Deus, e que os nossos olhos deviam ser desviados do material para o espiritual, que os nossos olhos deviam ser desviados da construção do templo para o construtor do templo. E a nossa esperança não deve ser o templo, a nossa esperança deve ser aquele que constrói o templo. E a gente vê que Zacarias, obedecendo à ordem de Deus, coloca uma coroa sobre a cabeça do sumo sacerdote, e ele faz essa declaração profética: aqui está o homem cujo nome é renovo. E ele não estava se referindo a Josué. É interessante porque a gente vai encontrar essa palavra ressoando através de toda a Escritura.
Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, e Deus prometeu a salvação da humanidade, Deus falou que a semente da mulher pisaria a semente da serpente. Então é como se Deus estivesse dizendo: aqui está um homem que vai realizar a minha obra. Moisés, quando estava para ser recolhido pelo Senhor, ele disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Na verdade, ele estava dizendo: o Senhor levantará um homem. E aí a gente vai ver que isto vai se cumprindo em toda a palavra de Deus. E quando nós olhamos para todas essas revelações da palavra de Deus, a gente vai vendo vários aspectos do Messias. Mas quando a gente chega aqui nessa visão, nessa palavra que Deus dá para Zacarias, a gente vai ter Jesus realmente retratado em todo o seu esplendor diante dos nossos olhos. Quando ele fala a respeito desse sacerdote rei. Vamos pensar. Zacarias chega diante do sumo sacerdote e coloca uma coroa sobre a sua cabeça. E aí a gente vai olhar um pouquinho para trás e ver que esse sacerdote já havia recebido vestes novas. Ele havia recebido um manto da parte de Deus. E agora Deus está falando que ele vai reinar. Ele vai ter um ofício real. E então a gente percebe que Deus vai entregando para ele um cetro de autoridade. E aí ele diz: aqui está o homem, cujo nome é Renovo. E tudo o que vai acontecer em Jesus, conforme Zacarias havia prefigurado, só que de uma forma bem diferente. É interessante, né? Vai acontecer o que Zacarias falou, mas de uma forma bem diferente. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus coroado, a gente vê Jesus recebendo um manto púrpura, um manto real, e recebendo um cetro. Só que a coroa que Jesus recebeu não foi de ouro e prata, foi uma coroa de espinhos. O manto púrpura que ele recebeu não foi para honrá-lo, mas foi para zombar dele. E o cetro que ele recebeu não foi para ele reinar. O cetro foi um instrumento com o qual bateram nele. E a gente vê Jesus sofrendo na mão dos soldados romanos. E quando os soldados acabam o seu serviço e levam Jesus diante de Pilatos, lá em João capítulo 19, versos 5 e 6, diz assim: então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos lhe disse: aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. O Senhor, através de Zacarias, profetiza: aqui está o homem. E quando Jesus está com a coroa de espinhos e o manto púrpura, sinal de zombaria, Pilatos diz: aqui está o homem. Zacarias não podia imaginar que o cumprimento de sua profecia seria algo tão trágico. Mas ao mesmo tempo, toda essa tragédia se tornou numa grande glória. Porque Deus começou a edificar o templo dele ali.
Todo o sofrimento de Cristo veio para perdoar todos os nossos pecados. E perdoados, nós somos feitos pedras vivas para a edificação desse grande templo do Senhor. A coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça de Jesus, mostrando que a ira de Deus estava se cumprindo ali, e nós estaríamos isentos de toda a ira de Deus. Jesus foi pregado naquela cruz, mostrando que os nossos pecados também foram pregados naquela cruz, e não mais estavam sobre nossas vidas. Esse sacrifício sofredor de Jesus é a obra do sacerdote de Deus, que ministra o perdão e a paz de Deus. E quando Jesus disse, está consumado, como rei, ele declarou a sentença, estão perdoados. E assim Deus edifica o seu templo. O sacerdote rei estava sobre aquela cruz. Quer dizer, o sacerdote estava sobre a cruz. E Pilatos manda pôr uma placa sobre aquela cruz. Jesus Nazareno, o rei. O sacerdote entronizado, rei. E é interessante, queridos, porque a cruz se tornou a escada para que o sacerdote subisse ao trono. E assim Jesus foi entronizado sacerdote e rei, se cumprindo as palavras, aqui está o homem. E esta é a resposta de Deus para a humanidade. Jesus ressuscitou, está no lugar mais alto, mais sublime, para que todos possam contemplá-lo, para que todos possam crer e para que todos possam ser salvos. Aqui está o homem, o renovo, que edificará a igreja do Senhor, o templo no qual Deus habitará para sempre. Amém, queridos? E esta é a palavra de Zacarias. E essa é a palavra que Deus fala para nós. O sacerdote já foi coroado. A pedra fundamental foi colocada. Você quer ser uma pedra viva nessa construção? Se obedecerdes a palavra do Senhor, você vai ver o cumprimento disto. Amém? Um dia, e Paulo fala, se nós não desanimarmos, os nossos olhos verão. Hoje parece que tudo é uma fantasia. Parece que a igreja nunca vai ser o que ela deve ser, mas oculta aos nossos olhos. Deus está trabalhando. Os nossos olhos não podem ver, mas a Bíblia diz, se não desfalecermos, um dia os nossos olhos vão contemplar tudo isto. Porque tudo isto é real. Há muita gente que insiste em dizer que esse livro não passa de uma história. Mas a grande verdade é que esse livro não é uma história. Esse livro é a realidade de Deus. E aqueles que perseverarem até o fim, então vão contemplar com seus próprios olhos esse grande templo de Deus. Mas o mais maravilhoso de tudo é que os nossos olhos contemplarão a nós mesmos fazendo parte desse templo. Não é algo que nós vamos ver de longe, é algo do qual nós estaremos fazendo parte. Mas não esqueça isso, queridos. Existe um memorial diante de Deus. Há muitos motivos, talvez, para você dizer, para mim chega. Mas há um motivo muito maior para dizer, vou continuar.
Vou continuar. Vou continuar. Porque Deus está vendo tudo. E tudo está sendo colocado como um memorial diante dele. Amém? Então esqueça os motivos que você tem para desanimar. E abraça esse grande motivo que você tem para continuar. Deus está vendo. E o seu trabalho não é vão no Senhor. Porque o sumo sacerdote, que foi coroado rei, está fazendo. Tudo depende só dele. Ele mesmo edifica o templo. Amém?